Quando a faculdade termina, a vida real começa. Você está preparado? Eslen, essa é uma sessão um pouquinho diferente. Ao invés de você fazer as perguntas, você irá respondê-las. E creio eu que o diagnóstico final possa ajudar principalmente os profissionais da área de psicologia. Você está preparado? Sim, eu realmente não sei o que vem pela frente, mas estou preparado. Ok, então vamos lá. Vamos começar pelo fim. Tá. Quem é, hoje, profissionalmente falando, Eslen Delanogari? Eslen Delanogari é um psicólogo com formação em neurociências de pós-graduação, que trabalhou com modelos animais e tenta entender a neurobiologia dos transtornos psiquiátricos. E acredita que na medida em que a gente consegue entender os fundamentos das intervenções e das doenças psiquiátricas, a gente consegue melhorar a nossa capacidade de fazer algum tipo de manobra clínica. Além disso, Eslen Delanogari é um sujeito que tem um respeito muito grande pela profissão de psicologia e não perde a oportunidade de falar sobre psicologia quando tem visibilidade para tal. Então, sempre que ele vai em algum tipo de programa de alto alcance, um dos principais pontos que está lá na pauta, que ele não deixa de falar, é sobre a seriedade e a importância da psicologia no contexto atual do Brasil e do mundo. Acho que a pandemia catalisou isso e eu, dentro da minha profissão, tenho como um dos grandes objetivos, além de ajudar as pessoas, ajudar os outros profissionais a terem mais respeito e mais credibilidade frente à população. Aproveitando o gancho no que você disse, você mencionou o contexto, né, atual aí, pós-pandemia, digamos assim. Qual é esse contexto na visão de saúde mental? Que momento que a gente vive da saúde mental pós-pandemia? E já quero aproveitar para deixar também a sua perspectiva para os próximos anos. O que a gente pode esperar? A psicologia é uma ciência muito nova. Por mais que exista aí, pelo menos desde as épocas de Freud, Lacan, meados de 1870, 1900, ela comparando com outras áreas do estudo, como física, química e filosofia, uma ciência muito nova. Ela é jovem, inclusive ela veio de dentro da filosofia. Por isso que em muitos campos universitários a psicologia está no centro de filosofia também, ou de ciências humanas. Então eu acho que durante a história da saúde mental a gente teve um avanço sério da psicologia, principalmente na década de 60, 70, 80, onde parece que teve um boom ali de práticas que envolviam evidência científica e evidência empírica. Até então a gente tinha uma psicologia muito subjetivista, e não que não seja em parte hoje e que isso não seja importante, mas a gente tinha pouca ferramenta interventiva. Inclusive na década de 50 um estudo mostrou que uma psicoterapia na época ou a simples passagem do tempo resultava na mesma coisa nos pacientes, mostrando que a gente não tinha tanta eficácia. Na segunda metade do século passado, a gente teve um avanço significativo na psicologia. E hoje a gente tem, principalmente alicerçado em conhecimentos da neurociência, a gente entende hoje que a psicoterapia é um tratamento biológico. A psicoterapia muda as áreas do cérebro do paciente, resultando numa redução dos sintomas. Então, por exemplo, um paciente com ansiedade, a gente sabe que tem uma hiperativação de uma região do sistema límbico chamado amígdala, e quando ele se submete a um processo de psicoterapia, aquele paciente que tem um resultado, ele apresenta uma redução da atividade da amígdala, mostrando que provavelmente a intervenção teve eficácia por ali. Por que isso é importante no cenário atual? Porque a gente tem cada vez um estilo de vida mais agitado, mais rápido e com algumas incompatibilidades evolutivas. Então existe um ambiente onde o nosso organismo evoluiu e foi selecionado, e hoje, devido ao estilo de vida atual, a gente não convive mais em parte com esse ambiente.
Hoje a gente tem acesso a comidas mais calóricas, a gente tem acesso a um estilo de vida mais estressante, a gente tem acesso à luz artificial à noite, e todo esse combo de estresse alto, alimentação errada, problemas de rotina e de sono levam ao aumento de fatores de risco para o desenvolvimento de quadros psiquiátricos. Na alimentação, sobrepeso e obesidade, desregulação da microbiota. No estresse, desregulação do eixo de resposta ao estresse, o eixo hipotálamo pituitário adrenal. Na questão do sono, o sono aumenta a chance de desenvolver praticamente, uma privação de sono aumenta a chance de desenvolver praticamente qualquer transtorno psiquiátrico. E a gente vê que cada vez hoje o mundo empurra mais a população para um estilo de vida que ignora o que a gente sabe hoje que é fator protetor para a saúde mental, na medida em que precisamos cada vez estar mais rápido para conseguir lidar com tudo, e muitas vezes isso é uma projeção equivocada. A pandemia trouxe a importância da psicologia, acho que catalisou um processo que estava lento, mas aumentou essa reação, fez acontecer mais rápido. A saúde mental, ela já era vista como ouro e cada vez mais tem sido vista como realmente você ter saúde mental é uma coisa, é ouro hoje em dia. No entanto, todo esse processo de evolução da psicologia, das intervenções, da capacidade diagnóstica, dos entendimentos dos fundamentos neurobiológicos, culminaram, claro, num avanço nas técnicas interventivas, culminaram, claro, num avanço nas nossas possibilidades de manejar o nosso paciente. No entanto, ainda existem diversas limitações que precisam ser transpostas. Se a gente pegar, por exemplo, e comparar com câncer e doenças cardiovasculares, a incidência, a prevalência de transtorno, a mortalidade devido a transtornos psiquiátricos nunca foi mexido desde que a gente conseguiu diagnosticar. Pacientes com câncer ou pacientes com doenças cardiovasculares no passado, quando a gente não sabia os mecanismos fisiológicos envolvidos no desenvolvimento do câncer ou da doença cardiovascular, por exemplo, esses pacientes tinham uma mortalidade X. Hoje, depois que a ciência descobriu esses mecanismos diagnósticos, esses mecanismos envolvidos no diagnóstico, a mortalidade já é um pouco menor porque se criaram novas técnicas de intervenção. No campo da saúde psiquiátrica, infelizmente ainda não. Então, embora a gente tenha avançado demais na questão dos diagnósticos, nas questões interventivas, a gente ainda está muito atrasado no que diz respeito a entender o que acontece no cérebro do paciente, ou seja, a relação entre o que o paciente apresenta de sintoma e o que está acontecendo no cérebro dele. E o que a gente vê hoje, principalmente depois da década de 80, 90 e os anos 2000, que surgiu o advento da neuroimagem, a gente vê hoje que as neurociências estão contribuindo demais para a psicologia. É uma coisa interligada. É uma coisa interligada. Então você olha para uma intervenção na psicologia e a neurociência explica o que acontece no cérebro. E isso possibilita que a gente tenha uma capacidade maior de educar o nosso paciente. De falar, fulano, isso que está acontecendo não é necessariamente culpa sua. É uma atividade de uma região do cérebro que pode ser modelada se você tiver isso daqui ou se você fizer isso daqui. Então, resumindo a sua pergunta, o campo hoje da saúde mental, ele está num lugar onde evoluímos muito e descobrimos o quanto a gente ainda precisa evoluir. E na minha humilde opinião, o que eu vejo na literatura científica é que as neurociências vai ajudar isso a alavancar mais. Então, o caminho para o futuro da psicologia é essa associação com as neurociências. É a associação com as neurociências. E onde isso pode nos levar? De melhorias ou então falando de prática clínica? Na sua visão, do que você já viu até agora também? Olha, por exemplo, existe uma técnica padrão ouro para tratar depressão, uma terapia chamada ativação comportamental. Até recentemente a gente não sabia o que ela fazia no cérebro. A gente sabia que o paciente melhorava, que você aplicava essa técnica num paciente com depressão e o paciente apresentava melhora, alguns deles. Hoje a gente sabe o que ela faz. Hoje a gente sabe que ela mexe numa rede chamada rede de modo padrão. Então a gente tem uma noção já que não só um processo psicoterapêutico mexe numa rede importante no cérebro, como também que aquela rede está envolvida numa psicopatologia, que é a depressão.
No futuro, isso vai permitir com que a gente desenvolva mais técnica na medida em que a gente sabe o que... Seria o equivalente ao paciente ter uma infecção bacteriana e a medicina mostra qual que é a bactéria e nos possibilita ter um antibiótico específico para aquela bactéria. A neurociência mostraria a bactéria do transtorno psiquiátrico. Qual que é o circuito no cérebro que está envolvido com aquele tipo de transtorno e, portanto, a partir disso a gente vai conseguir elaborar técnicas para conseguir mexer naquele circuito específico. Entendi. Seria a ciência contribuindo com a psicologia para esse tratamento mais eficaz, mais eficiente. Exatamente. Ok. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo. A gente está falando agora de psicologia, neurociência, mas eu queria que você trouxesse uma visão sua enquanto aluno de psicologia. Como que foi passar por esse processo da faculdade e como que foi? Você passou por algum processo de incômodo? Como você descobriu neurociência e psicologia e associou isso? Durante grande parte da minha faculdade, eu estudava bastante psicanálise, porque majoritariamente nas faculdades de psicologia hoje no Brasil existe um apreço muito grande pela grade curricular da faculdade por disciplinas que envolvam mais a parte da psicanálise. É bonito a psicanálise, é uma história legal. Você estuda senhores com cachimbos na mão, você estuda senhores de terno e gravata borboleta e fotos preta e branca, você estuda termos e conceitos que são de difícil entendimento e que, portanto, passam uma impressão de que se você entende aquilo, você tem um conhecimento além das outras pessoas. E eu sempre gostei muito disso, e sempre me foi vendido muito isso. Quando me falaram pela primeira vez da terapia cognitiva comportamental, e eu nem sabia o que era neurociência na época, eu fui estudar um pouco e percebi que eram pessoas que produziam conhecimento, pessoas vivas, diferente da psicanálise, que é uma coisa de 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás. Moderna. Exato. Aí eu via quem? Um moleque com um moletom de Stanford falando sobre técnicas interventivas em psicoterapia cognitiva comportamental. Aquilo não me gerou nenhum tipo de fascínio. Os livros, eles não eram livros velhos. Aquele livro bonito, velho, de uma capa vermelha vinho, não era sabe? Uma coisa tradicional. O livro vinho, escrita com uma letra dourada. Era um livro com um cérebro, publicado ontem, um livro branco, nem tinha cheiro de livro velho. E aquilo acabou, na minha inocência, eu estou falando por mim, tá? Não estou falando pelos estudantes. Sim. Na minha inocência, aquilo não me encantou. E eu continuei estudando a parte que envolvia mais psicanálise. E você teve contato com isso logo nos primeiros anos eu da tive faculdade? contato no 4º período por aí, Tá. mais ou menos, que eu lembro de forma relevante, assim. Depois disso, eu continuei estudando da forma que eu estudava, até que uma vez eu assisti uma palestra de um professor, que hoje já é falecido, um professor chamado Ivan Esquerdo. Ele era um professor na época do Instituto do Cérebro da PUC, se eu não me engano, e era uma palestra sobre memória. E ele falou no início da palestra, assim, eu nunca tinha estudado sobre memória, eu nunca tinha me atentado assim, sobre esses estudos em memória. E ele falou no início da palestra uma frase que me chamou muita atenção e me deu um certo insight. Ele falou assim, quando você modifica um comportamento dentro do tempo, se no momento você leu um texto e você lembrava isso, nesse intervalo você leu de novo o texto e agora você lembra isso, essa diferença entre expressões do seu comportamento de memória foi possível devido a algum tipo de modificação no seu cérebro. Se não ocorreu nenhum tipo de modificação, como é que você vai, nesse ponto do tempo, saber isso e depois isso? Foi preciso uma deformação ou uma formação de circuitos no seu cérebro que permitissem você ter uma fala sobre um assunto que antes você não tinha. Fiquei pensando nisso, sabe? Fiquei, como assim? O comportamento num instante temporal era uma forma e depois ele modificou. E aí eu comecei a me perguntar o que acontecia no cérebro da pessoa para que isso fosse possível.
onde que era armazenado, a gente sempre faz uma metáfora com o computador, né? Um HD é onde que está a memória do nosso cérebro. Sim. Isso ficou na minha cabeça um tempo, mas nessa época estavam começando os estágios clínicos de psicologia. Quando você é aluno de psicologia, você tem que atender a população. Você tem uma clínica escola na faculdade e a população, em maior parte baixa renda, vem até o consultório, que não consegue nenhum tipo de intervenção em outro lugar, vem até o seu consultório e até o consultório da escola, da clínica escola, e os alunos atendem essa população. Eu comecei atendendo, acho que, não sei se os outros cursos são assim, crianças, normalmente a gente começa com crianças, e ali eu já comecei a ter um certo tipo de estranheza. Porque, primeiro, eu vi que a maioria dos problemas das crianças eram os pais e não as crianças. Então, os pais têm problema em casa, acham que é a criança, aí levam a criança e você vê que a criança não tem nada demais. Mas o meu foco nunca foi criança, meu foco sempre foi os adultos. Munido de teoria, principalmente de teoria envolvendo a psicanálise, eu fui para o meu primeiro atendimento clínico, elaborando ali as ideias, né, de deixar o paciente falar, tentar provocar nele alguma livre associação e tudo mais. Eu percebi que eu não sabia direito o que eu poderia fazer para o paciente. Foi aí que veio suas dúvidas, vieram suas dúvidas e seu inconformismo. Isso não funciona, isso que eu estou estudando não funciona. Eu pensei assim, tem uma mulher na minha frente, sentada, de idade X, e ela tentou suicídio 4 vezes. Isso foi real, aconteceu? Sim. Foi o seu primeiro atendimento? Foi o meu primeiro atendimento. E tem como você descrever um pouco eu tenho que cuidar mais de com a questão do sigilo, né? Sim. Mas era uma mulher... Eu digo assim, como você... Sim, não vou falar a minha visão. Mas só para vocês entenderem, era uma mulher de meia idade, tinha tentado se suicidar 4 vezes, tinha um marido que era uma pessoa muito machista e muito patriarca, assim, no sentido familiar, então tinha uma certa rigidez em casa. Era uma pessoa que era bem difícil de lidar também, e acho que ela não aguentava muita pressão e desenvolveu uma série de quadros psicopatológicos. Na época eu não fazia ideia. Nessa época, eu nem sabia, nessa época da clínica, eu nem sabia que existia um manual de diagnóstico estatístico em transtornos mentais, que é o DSM. Porque a vertente que eu me acompanhava, que eu acompanhava, dividia em neuroses, psicoses e umas coisas que foi deixada de lado pelo manual em 1980. Nossa. Em 1980, o DSM, quando veio o DSM-3, ele falou, vamos parar de chamar neuroses e psicoses e vamos começar a ter os transtornos psiquiátricos. Então, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, isso não existia antes para o manual. Era uma visão mais psicanalítica e não tão médica. Em 1980 houve uma ruptura no DSM-3. Então vamos parar de usar esses termos e agora vamos usar o que os médicos usam. E eu não sabia o que a paciente tinha. Você não conseguia ter essa... Eu não sabia. E aí eu tentava deixar ela falar e ela numa choradeira e pensa, um aluno de graduação com um barbão, Você tinha quantos franzino. Anos? Não lembro. 23, sei lá, 22 talvez. 21, sei lá. E eu ali assustado, assim, sem saber direito como é que eu ia manejar aquilo, porque clínica e escola vem uns casos complicados por ser uma população mais de periferia, de mais vulnerabilidade, de regiões de mais risco. E eu não sabia direito como fazer aquilo. Falei, cara, o que eu vou fazer com essa pessoa aqui na minha frente? Eu lembro que eu saí da consulta, minha primeira consulta. Eu saí da consulta e fui falar com algum professor, desesperado. Falei, cara, eu não sei o que fazer. Desesperado, assim, ofegante, com uma sensação de impotência, sabe? Eu falei, cara, eu não vou conseguir ajudar ninguém. Aí, enfim, foi acontecendo isso, foram chegando novos pacientes, eu comecei a ficar ansioso, comecei a ficar inconformado. Aí eu lembrei da palestra do professor Esquerdo. Aí eu falei, bom, aquele senhor grisalho lá, que estava falando aqueles negócios no YouTube,
ele ensinou alguma coisa lá. Vou tentar estudar, ler um pouco mais sobre ele, ver aquele cara do moletom de Stanford lá que estava falando sobre as outras intervenções. Já que os tradicionais não estavam te ajudando, né? E aí eu fui estudar um livro chamado Terapia Cognitiva Comportamental, Teoria e Prática, de uma autora chamada Judy Beck. E eu abri aquele livro ali e eu falei, cara, é isso aqui. Esse é o caminho. É isso que eu preciso fazer. Porque o livro, ele é assim, o capítulo 1 é sobre o que é aquilo ali, quais são os fundamentos epistemológicos, ou seja, por que fazer aquilo. Então, a gente, dentro dessa coisa que você vai aprender aqui, a gente entende a psiquiatria dessa forma, que envolve o cérebro e tudo mais, e aquilo abriu um mundo para mim. Parecia que eu estava olhando para cá, e aqui tinha uma janela enorme com um papelão da cor da parede, eu não sabia que tinha uma janela aqui. Aí uma hora essa janela abriu, e eu olhei e senti um vasto campo gigantesco de coisas novas. Isso eu estava mais pro final da faculdade. Aí eu comecei a ler o livro, e olha o jeito que era o livro. Enquanto num lado, por exemplo, na psicanálise que eu estudava, você tem 30 livros de um autor, que eles escreviam de qualquer jeito, que não tinha uma preocupação muito grande se você entenderia ou não, e às vezes os termos são contraditórios, e um fala de um jeito e o outro, aquele mesmo termo é diferente para o outro. Inclusive tem autores que têm um dicionário só para entender o livro do autor, de tão complexo que é. Nossa. E esse livro da Judy Beck, um livro de 200, 300 páginas, ele estava dividido assim, ó, capítulo 1, fundamentos epistemológicos, capítulo 2, a estrutura da primeira sessão. Super prático. O que você tem que fazer na primeira sessão? O paciente vai chegar, ele vai sentar e você vai fazer isso, isso, isso. Você vai estabelecer confiança, você vai fazer sua anamnese, você vai perguntar para ele qual que é o problema. Aí depois você vai analisar isso, você vai avaliar aquilo. Prático, mas não robotizado e não instrumentalizado, que é uma das principais críticas hoje das pessoas para a psicologia, cognitiva comportamental e a prática baseada em evidência. As pessoas acham que é um protocolo muito fixo e é o oposto disso. Aí eu lembro que eu recebi um paciente, depois disso, isso já tinha passado, né? Passaram-se meses ali eu estudando, parece que eu tinha começado a estudar psicologia ali. Aí passaram-se assim alguns meses, eu recebi um paciente que tinha fobia social. E aí eu já comecei a chamar os pacientes pelos diagnósticos, porque eu sabia que existiam os diagnósticos, então eu não sabia. Eu falei, bom, o paciente tem fobia social, e o tratamento para fobia social envolve exposição e reestruturação cognitiva. Então eu preciso fazer com que ele mude a visão dele do mundo, que é aquele mundo perigoso, e nessa altura eu não sabia nada de neurociências ainda. Que é aquele mundo perigoso, que é aquele mundo que vai causar mal para ele, que todo mundo tá rindo dele, que todo mundo tá falando mal dele. E eu preciso que ele, além de mudar isso, que ele se exponha, para ele provar para ele mesmo que aquilo ali é mentira. Então o paciente tinha medo de ir ao mercado. Porque ele achava que as pessoas estavam rindo dele no mercado. Ele tinha um problema com peso e tudo mais. E aí uma vez ele trouxe para mim numa consulta que ele teve uma crise de ansiedade no supermercado e ele não sabia o porquê. Saiu do supermercado. Aí a gente, usando as técnicas daquele livrinho, a gente descobriu que ele estava achando que duas pessoas estavam rindo dele. Da cara dele. Naquela situação. Exato. Aí eu perguntei para ele, por que você acha que essas pessoas estavam rindo de você? Aí ele falou, não, elas estavam rindo de mim. Eu falei, bom, elas te olharam? Elas viram que é você? Elas chegaram a apontar para você? Quem eram elas? E ele falou assim, não, eram duas senhorinhas de cabelo branco. Eu falei, o que duas senhoras de cabelo branco iam estar fazendo no supermercado, terça de manhã, rindo de um jovem adulto, um adolescente? Aí ele entendeu, que falou, cara, então talvez seja coisa da minha cabeça. E aí a gente começou a expor ele de novo naqueles contextos, agora ele observando, se questionando, se expondo à ansiedade, mas ao mesmo tempo racionalizando, até que resolveu o problema dele. Ele conseguiu voltar ao supermercado e andar normalmente. Eu falei, cara, olha só, esse negócio funciona. Sim. Aí, passou-se um tempo, eu lembrei de novo da palestra do Ivan, do professor Izquierdo. Na época ele tinha publicado um paper, o grupo dele tinha publicado um paper, que era o grupo do professor George Kielfeld, que foi orientado dele no doutorado, publicou um paper na Scientific Reports, mostrando lá um mecanismo de consolidação de uma memória de extinção, que não vem ao caso agora. E eu falei, cara, que fantástico isso daqui, velho. Será que esses caras conseguem explicar o que eu fiz?
sabe? Cientificamente. Foi a minha pergunta. Porque se ele falou naquela palestra que se eu ler um livro agora e eu ler de novo, eu vou reter mais e o meu comportamento vai ser assim, foi o que aconteceu com o meu paciente. O meu paciente, ele estava aqui e depois que a gente fez uma série de protocolos, ele veio aqui. Então alguma coisa, segundo o professor Izquierdo, que é na época, e hoje falecido, mas ainda é considerado um dos maiores expoentes dos estudos sobre memória no planeta, foi inclusive cotado para receber um prêmio Nobel uma época. Falei, bom, deve ter acontecido alguma coisa no cérebro desse cara. E aí, depois de muito estudo, e de muito... Aí sim eu comecei a ir para as neurociências e eu descobri que aconteceu sim uma coisa no cérebro dele que se chama neuroplasticidade. E hoje a gente está nessa fronteira do conhecimento. Hoje a gente sabe que a psicoterapia funciona via neuroplasticidade. Legal. E aquele primeiro atendimento da mulher? Você conseguiu voltar e atendê-la? Ela parou de ir na consulta É. e nunca mais tive notícia. Entendi. Você falou aí, nesse exemplo que você deu, a respeito do método que você empregou. Tem uma espécie de educação do paciente para que ele compreenda que ele tem ali um transtorno? Como que isso funciona?